Mayra String Levine. Nascida em 1920, foi uma enfermeira americana reconhecida pela formulação da teoria de conservação, que diz que deveria haver uma estrutura organizacional para o ensino da enfermagem médica e cirúrgica. Além disso, teve destaque seu extenso trabalho como enfermeira civil, particular, superior cirúrgico e instrutor clínico. Falando sobre os contextos históricos, na década de 1920, os Estados Unidos haviam se tornado uma das maiores potências do mundo. Posteriormente, essa que teve uma forte queda em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. A Europa, simultaneamente, sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial, que viria a permitir a ascensão do nazismo liderado por Hitler. Após a crise de 29, o surgimento do fascismo italiano e ainda o salariazismo em Portugal. Já na década de 30, no Brasil, ocorreu a Revolução de 30, movimento que chega ao poder encabeçado pelo político gaúcho Getúlio Vargas. Ao longo do restante da década, não seriam realizadas eleições no país. As eleições só voltariam com o fim do Estado Novo, em 1945. Os anos de 1945 a 1949 foram marcados pela fundação da ONU, o início da Guerra Fria, que foi um conflito político e ideológico, e a Cortina de Ferro. No ano de 1964, aconteceu o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Já no ano de 1988, a criação do SUS. Falando sobre as teorias de enfermagem, o modelo de conservação foi baseado no conceito físico de conservação de energia, juntamente com outros aspectos psicossociais. Ele combinou 3 princípios fundamentais que operam junto para facilitar a cura, que são a integridade, a adaptação e a conservação. 3 conceitos que foram a base da teoria da conservação. O conceito da integridade sustenta que os enfermeiros devem cuidar dos fatores externos e internos do paciente. Quanto ao princípio de adaptação, Lavigne considerou que um processo de mudança através do qual o paciente se adapta às realidades da sua nova situação. Quanto melhor ele se adaptar às mudanças, melhor ele pode responder aos tratamentos e cuidados. E, finalmente, a conservação é o produto da adaptação. Ela descreve a maneira pela qual os sistemas complexos são capazes de continuar funcionando, mesmo quando são muito afetados. Princípios de conservação. Mayra postula que, para alcançar os objetivos do modelo de conservação, certas intervenções devem ser realizadas, que são a conservação de energia, conservação da integridade estrutural, preservação da integridade pessoal e a conservação da integridade social. Ainda falando sobre os princípios de conservação, vamos falar um pouco sobre eficácia e eficiência. Na eficácia, podemos proporcionar à enfermeira uma interação humana com o paciente. Na eficiência, permite à enfermeira desenvolver um ato padrão de assistência ao paciente e à família, em menos tempo, porque surge uma forma simples e eficaz de coleta de dados, nos quais ela vai basear sua intervenção. Já falando sobre Mayra e suas conquistas, por conta da preocupação com a saúde de seu pai, em 1944, com 24 anos, Mayra obteve um diploma em enfermagem na Escola de Enfermagem de Condado de Coque. E, em 1949, completou seus estudos de enfermagem na Universidade de Chicago. Lavigne, em conjunto com outros autores, também trabalhou com o modelo de conservação para desenvolver uma teoria da promoção da saúde em neonatos. Além disso, possui um grande potencial para estudar distúrbios de sono. Lavigne morreu aos 75 anos, em 20 de março de 1996, deixando um enorme legado para a educação e a enfermagem.